Olá, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo do Projeto Furter. E eu tô aqui para partilhar com vocês sobre educação de um filho. E é muito legal, assim, eu falar desse tema hoje porque, além de já ter sido e ser filha, obviamente, hoje eu vivo a graça e a vocação de ser mãe. E, diante disso, eu só queria trazer um pouquinho com vocês como que é a nossa formação como pessoas, né? Como a gente se desenvolve. E é muito interessante porque, logo na barriga da nossa mãe, nós já começamos a desenvolver traços que nós herdamos dos nossos pais. Qual vai ser a cor dos nossos olhos, embora isso vai mudando, às vezes, ao longo ali dos primeiros dias de vida. Mas ali já vai estar sendo colocado qual vai ser a cor do nosso cabelo, o jeito do nosso cabelo, a cor da nossa pele, enfim, todas as características que nós vamos herdar dos nossos pais, né, da nossa família. De maneira alguma nós escolhemos, né? Nós apenas herdamos isso. E quando a gente nasce, começa aquele processo do bebê de começar a enxergar, de começar a perceber as coisas, de começar a aprender. E como que um bebê aprende? Um bebê aprende observando, absorvendo aquilo que ele está vendo, assimilando. Então ele começa a ver, nossa, isso acontece assim, isso acontece assado, e aí ele começa a repetir. E dessa repetição em repetição ele começa a aprender. E com quem isso acontece? Com quem vive com ele, com o pai, com mãe, com irmãos, com avós, enfim, com quem está ali no processo de criação dessa criança. Quando mais velho, quando a gente já começa a passar pelo processo de ter um contato social maior, frequentar a escola, grupos sociais e grupos de amigos com frequência, essa criança, esse adolescente, enfim, esse filho, começa a partir daí também começar a escolher aquilo que a partir daquele contato social ele quer agregar na vida dele. Então, eu aprendi coisas na minha casa com a minha família, e a partir daí, desta base que eu adquiri, eu começo a escolher, a partir das minhas outras relações, aquilo que eu também acho bom pra mim. E isso pode ser muito parecido com o que eu aprendi na minha casa, ou pode ser muito diferente. Vai de pessoa para pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque todo o nosso processo de educação em casa é a base dos nossos filhos, para tudo que eles vão viver dali por diante. Isso pode ser uma coisa que vai se repetir ao longo da vida dele, ele pode não desviar muito do que ele foi educado dentro de casa, como ele pode vir a tomar escolhas que para nós como pais, né, sejam totalmente diferentes. Mas a verdade é, o que foi ensinado em casa, o que foi dado como base, não some, tá ali. Na palavra de Deus, em Efésios 6:1, o Senhor ele vem trazer a nós um pouquinho sobre o que é essa relação entre pais e filhos e a importância que Deus dá a isso, assim até mesmo como meu esposo querido falou no último vídeo sobre família e valores. E na palavra de Deus diz assim, em Efésios 6:1, Filhos, obedecei vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e a tua mãe, para que sejas felizes e tenham longa vida sobre a terra. Pais, não exaspereis os vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus. E diante até mesmo dessa palavra, eu acho muito legal eu trazer o que a tradução da Bíblia de Jerusalém diz diante desse pais, não exaspereis os vossos filhos. Ela traz assim, pais, educai, sem dar motivo de revolta aos vossos filhos. É lindo e muito forte essa ideia, mas eu vou chegar lá. Bom, na primeira parte, ela diz que filhos, obedeçam os vossos pais, e que isso está ligado a uma grande promessa de Deus sobre honrar pai e mãe. E Deus nos diz, né, quando você honra seu pai e sua mãe, você vai ser feliz, você vai ter longos anos na terra. E isso é uma graça de Deus, porque pai e mãe recebem de Deus o dom de cocriação, né, de se unirem e gerar a vida e gerar filhos que já são amados por Deus antes mesmo de serem de fato gerados por nós. Mas eu queria dizer assim, que às vezes nós como pais pensamos muito rapidamente sobre a questão dos filhos nos obedecerem, né? Mas antes de tudo, esse filho que nós temos, que nós vamos criar, que nós vamos educar, ele precisa entender que nos obedecer, nos honrar,
parte daquilo que nós passamos a eles sobre o significado dessas palavras. Então, de início, o meu filho vai me obedecer porque eu estou falando para ele que é uma regra, eu estou falando para ele que a coisa funciona assim, funciona assado, então eu proíbo, né? Eu dou certas permissões, eu tiro coisas da mão, eu tiro ele de cima de lugares que não pode, esse filho vai chorar, vai gritar, vai se irritar, porque ele tá aprendendo a ter limitações, e que eu vou ensinar para ele, nesse primeiro momento de vida, o que é permitido e o que não é, diante daquilo que eu acredito, diante daquilo que é a segurança dele. Nesse processo, eu vou estar mostrando para o meu filho também como isso é importante. Então ele precisa entender que me obedecer não se trata de ter medo de mim, não se trata de que eu sou uma voz que não pode ser questionada por nada neste mundo, não. Se trata de que eu sou uma voz que está direcionando ele para o que é bom, para o que é correto, para o que é seguro, para o que é saudável, e porque com a minha vida eu também mostro isso. E quando a palavra nos traz, né, que pais, educai os vossos filhos sem lhes dar motivo de revolta, mas muito pelo contrário, a palavra diz: criai-os na educação e doutrina do Senhor. Isso significa que eu não vou nunca fazer o meu filho chorar, ou que eu não vou nunca castigar ele, ou que eu não vou nunca corrigi-lo. Não, de maneira alguma, né? O meu filho precisa ser corrigido, talvez vai precisar ser ou castigado ou orientado de uma maneira mais dura, mas isso jamais precisa significar que no meio dessa realidade toda eu preciso ofender o meu filho, eu preciso oprimir o meu filho, eu preciso ser para o meu filho uma fonte de temor a tal ponto de que ele me obedece por medo de expor o que ele sente, por medo de expor o que ele pensa e por medo de até mesmo fazer as próprias escolhas. Então, é muito diferente eu fazer um filho chorar, entendam, porque naquela hora ele não está tendo o que ele quer, porque naquela hora ele está sendo contrariado, porque isso acontece, né, ao longo da vida, e principalmente como pais nós temos um papel de autoridade. Às vezes eu entendo que o que o meu filho quer não é bom para ele, não é bom para a saúde, não é bom para a vida, não é bom para a segurança, enfim. E eu vou dizer um não e eu vou me posicionar de uma maneira que ele não vai gostar naquele momento. Mas se eu faço isso de uma maneira coerente, se eu faço isso de uma maneira onde ele compreende que além de eu estar dizendo um não, eu consigo trazer para ele que aquele não é voltado diante de um motivo e de uma circunstância, ele pode até ficar bravo no primeiro momento, mas em seguida é muito mais fácil dele compreender aquilo que aconteceu. É muito mais fácil de depois haver um diálogo entre nós, e é isso que na palavra de Deus está guiando a cada um de nós, a haver diálogo entre pais e filhos, a haver abertura entre pais e filhos para poderem se comunicar, para poder trocar afeto, para poder trocar, até mesmo diante da correção, aquela compreensão que pode transformar a vida dos nossos filhos. Ou seja, a nossa vida vai ser um reflexo para os nossos filhos diante das nossas palavras. Então, eu preciso corrigi-lo, eu preciso educá-lo, eu preciso direcioná-lo, mas a minha vida, a maneira que eu me comporto, a maneira que eu me posiciono, a maneira em que eu ajo enquanto eu falo, é o que vai ecoar naquilo que meu filho, muito provavelmente no futuro, nos próximos anos, nos próximos passos que ele der, vai estar ali sobre as ações dele também. Então eu queria dizer para você que é pai e mãe, que muitas vezes nós queremos esconder os nossos erros. Às vezes a gente não quer admitir para os nossos filhos que houve uma falha, que houve a partir de nós como pais, como pessoas, uma ação errada e equivocada. Porque às vezes a gente deixa crescer sobre nós que a nossa palavra é lei. Mas a verdade é que nós somos humanos e os nossos filhos vão ver os nossos erros, vão ver os nossos pecados, vão ver as nossas falhas. E o que precisa acontecer é que não dá para ser omitido, mas isso precisa ser admitido. Então, quando eu erro, eu preciso admitir. Não importa se meu filho é um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto. Se eu erro, mesmo como pai, eu sou sim passível de ser corrigido, de ser transformado, de ser convertido. Então, o melhor passo é pedir perdão, admitir que há uma necessidade de mudança, querer se transformar. Isso não vai diminuir você diante do seu filho, pelo contrário, isso vai ensinar mais ainda, educar mais ainda o seu filho para um futuro, onde talvez ele também vai ser um pai, um educador, enfim. Então, não esconda os seus erros por trás da autoridade que nós recebemos como pai e mãe.
Não tenha medo de admitir quando você erra, mas use isso como uma maneira de criar o seu filho como uma pessoa consciente de que ele pode ter humildade, de que ele pode ser bom, de que mesmo errando, ele pode a cada dia buscar melhorar. Então talvez aqui eu esteja falando com pais novos como eu, que tem uma filha aí de menos de 2 anos, ainda gestando o segundo, ou eu posso estar falando com pais que têm 2, 3, 4, 5, 6 filhos, né, que já são avós, e talvez você possa estar pensando e refletindo diante desse vídeo como foi o seu processo de educação com esses seus filhos. Mas eu quero te dizer, para você que é novo, para você que já é velho, como pai e mãe, que sempre há tempo, todos os dias, de renovarmos a nossa vida, de renovarmos em nós esse papel e essa vocação que nos foi dada, né, de pais, e trazer aos nossos filhos sempre a nossa melhor versão. Então, se você acha que até aqui você cometeu algum erro, ou que alguma coisa no seu comportamento, ou alguma coisa na sua forma de agir com seus filhos, ou agir diante da vida, pode ser mudado, pode ser melhorado, pode ser convertido, não tenha medo, não tenha receio. Faça isso, busque isso, exponha isso até mesmo para os seus filhos, porque isso vai te fazer cada vez mais ser uma pessoa melhor para si e para eles. Então peçamos a graça do Espírito Santo para nos capacitar, para nos direcionar e para derramar sobre nós os dons e a graça de sermos cada dia mais cooperadores com Ele na educação dos filhos, que são nossos, mas antes de tudo são dele. Deus os abençoe e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!